Bom, pessoal, hoje iremos apresentar para vocês o trabalho de história sobre o período de transição política do Segundo Reinado para a República Brasileira. E quem irá apresentar serão as alunas Fernanda Espanhol Leite, Fernanda Rodrigues Ribeiro, Giovana Andrade Martins, Giovana Silva de Oliveira e Júlia Helena Aparecida de Souza. Bom, eu sou Giovana Oliveira e eu vou dar início ao assunto sobre o Segundo Reinado. O Segundo Reinado, ele se iniciou em 1840, por meio do golpe da maioridade, que por meio desse movimento, os políticos brasileiros, pela via dos liberais, eles anteciparam a maioridade de Dom Pedro II, para que ele pudesse assim assumir o trono. E isso aconteceu porque os liberais queriam recuperar o poder que estava nas mãos dos conservadores, e porque eles acreditavam que a coroação do imperador colocaria um fim em todos os conflitos que se passavam no país. O período ele se estendeu de 1840 a 1889 e, no caso, durou 49 anos, e podemos dividir esse período em consolidação, que foi de 1840 a 1850, que foi quando o imperador estava no poder e estabeleceu a seu modo sobre o país, colocando políticos e províncias rebeldes sob o seu controle. Logo após o auge, que foi de 1850 a 1865, que foi quando o poder do imperador era amplo e a sua posição estava consolidada. E logo após tivemos o declínio, que foi de 1865 a 1889, que foi quando surgiu as contestações sobre a posição de Dom Pedro II e a economia do país também não ia muito bem. Bom, o período se encerrou em 1889, quando a proclamação da República colocou um fim na monarquia do Brasil. Foi um período de grandes transformações no país e foi marcado por importantes conflitos. Temos como um exemplo desses conflitos a Guerra do Paraguai. Eu sou a Fernanda Espanhol e eu vou falar um pouco sobre a política no Segundo Reinado. A política do Segundo Reinado foi marcada por dois partidos políticos, o Partido Liberal, que são os Luzia, e o Partido Conservador, que são os Saquarema. Ambos deles defendiam as ideias de elite, que era como a manutenção da escravidão. Eles só se diferenciavam pelo poder central, que os liberais eles lutavam por mais autonomia provincial e os conservadores por mais centralização. Por conta da abdicação do seu pai, Dom Pedro II, precisou mudar a forma do seu governo. Então, em 1847, ele implantou o parlamentarismo no Brasil. Aqui, o sistema funcionava um pouco diferente daquele praticado na Inglaterra. Lá, o primeiro-ministro era o deputado do partido mais votado. Já no Brasil, o primeiro-ministro era escolhido por uma lista com 3 nomes, que era um sistema conhecido como parlamentarismo às avessas. E comparado ao período regencial, não houve muitos conflitos internos durante o Segundo Reinado, mas ocorreram algumas revoltas, como a revolta praieira, a revolta dos muckers e a revolta dos quebra-quilos. Olá, eu vou falar sobre a economia no Segundo Reinado. Os termos econômicos, o grande destaque vai para a economia cafeeira, que se consolidou durante o Segundo Reinado como o principal meio de produção da economia brasileira. As zonas produtoras de café do Brasil neste período foram 3: Vale do Paraíba, Oeste Paulista e Zona da Mata. A produção do café aconteceu primeiramente no Vale do Paraíba, utilizando-se principalmente de trabalhadores escravizados, inclusive à medida que o número de escravos foi sendo reduzido no país. As regiões produtores de café tornaram-se grandes compradoras de escravo. O Oeste Paulista utilizou a princípio a mão de obra escrava, mas ao longo da década de 1880, essa foi substituída pelos imigrantes que passaram a chegar em grande volume no país. Outros momentos importantes da economia brasileira durante o Segundo Reinado foi de grande crescimento econômico, marcado por alguns desenvolvimentos industrial. A Era Mauá. Tal propriedade econômica aconteceu entre 1840 e 1860. E nela as receitas do Brasil aumentaram 4 vezes. O
crescimento econômico deste período é muito atribuído ao reflexo do fim do tráfico negreiro no país por meio da Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Com essa lei, o tráfico negreiro foi proibido e todos os recursos que antes eram utilizados na aquisição de escravos passaram a servir para outros investimentos. As exportações do país aumentaram e o investimento em estradas e ferros, por exemplo, aumentou bastante. Eu sou a Giovana e vou falar sobre a abolição da escravatura. Durante o Segundo Reinado, a abolição da escravatura foi um dos temas centrais e alvo de debates acalorados nos meios políticos. O ponto de partida para que a abolição fosse decretada no Brasil foi a Lei Eusébio de Queiroz, decretada em 1850, e que estipulava a proibição do tráfico negreiro no país. Com essa lei, a abolição era questão de tempo. Uma vez que o tráfico, que mantinha o elevado número de escravos no Brasil, iniciou-se aqui uma transição lenta e gradual, na qual o objetivo da elite econômica do país era postergar a abolição, tanto quanto fosse possível. Durante esse período de transição, foram decretadas diversas leis, como a Lei de Terras, Lei do Ventre Livre e Lei dos Sexagenários. A abolição da escravatura aconteceu em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Vou falar um pouco também sobre a Guerra do Paraguai. Foi um acontecimento marcante na história do Segundo Reinado, foi a Guerra do Paraguai, conflito travado entre 1864 e 1870. Nessa guerra, Brasil, Argentina e Uruguai, por meio da Tríplice Aliança, lutaram contra o Paraguai, governado nessa época por Francisco Solano Lopes. O Brasil venceu esse conflito, mas as consequências para a economia do país e para a monarquia foram ruins. O conflito foi resultado do choque de interesses territoriais, econômicos e políticos entre as nações da Bacia Platina, que é o Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. O combate se iniciou quando os paraguaios aprisionaram uma embarcação brasileira no final de 1864 e se encerrou em 1870, quando o ditador paraguai foi morto na Batalha do Cerro Corá. Meu nome é Fernanda Ribeiro e vou falar sobre o fim da monarquia. Bom, o Marechal Deodoro da Fonseca foi quem liderou as tropas que derrubaram o gabinete ministerial em 15 de novembro de 1889. O fim da monarquia no Brasil foi resultado do desgaste dessa forma de governo, com os interesses da elite política e econômica do país. A sua queda ocorreu por meio de seu rompimento com 3 importantes grupos do país: a Igreja, o Exército e a elite escravocrata. O grupo que teve maior envolvimento foi o Exército, pois estava insatisfeito com a monarquia desde o fim da Guerra do Paraguai. Os militares, assim, começaram a conspirar contra a monarquia. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, liderando as tropas militares, destituiu o gabinete ministerial e, no decorrer desse dia, José do Patrocínio proclamou a República no Brasil.